Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana e este é o podcast do RH, sempre trazendo conteúdos relevantes e acompanhados por convidados especiais, compartilhando histórias, experiências e vivências nas áreas de gestão de pessoas e recursos humanos. Fique comigo e acompanhe! No podcast de hoje recebo a Adriana dos Santos Litvai, ela que é uma grande profissional da área de recursos humanos, atuante inclusive junto à Associação Brasileira de Recursos Humanos, e hoje vem conversar conosco um pouco sobre o que podemos entender por um recursos humanos estratégico. Tudo bem, Adriana? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, professor Luciano. Fico muito feliz de poder contribuir, com a nossa área de atuação e falar um pouco mais a respeito desse tema que é tão importante, que é o RH estratégico e que muitas empresas ainda não compreenderam esse papel. Fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Adriana dos Santos Litvai. Eu sou uma profissional que iniciou em 1991. Em 1998 eu já estava na área de recursos humanos, mais precisamente no famoso departamento pessoal. Eu atuei também em sindicato, eu estive à frente do administrativo de um sindicato laboral e percebi um pouco desse outro lado também. Trabalhei em pequenas, médias e grandes empresas, desde auxiliar na área de RH, assistente, analista, coordenadora, depois fui gestora, também como consultora e professora. Então a gente tem uma vivência, graças a Deus, depois de muito trabalho mesmo, para poder falar um pouco com vocês sobre esse tema, que é um tema muito importante. Que bacana, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco, contribuindo e compartilhando um pouco dessa vasta experiência na área de recursos humanos. E pelo jeito, você já viveu aí diferentes momentos dentro da área de recursos humanos, momentos mais pesados, momentos talvez mais soltos e, como nós chamamos, mais fluidos e estratégicos. E eu gostaria de começar aqui perguntando para você o que nós podemos entender nos dias de hoje por um RH estratégico. Olha, Luciano, quando a gente fala de organizações, quando a gente fala de empresas, muitas vezes a gente conversa com colegas, com profissionais, e eles olham para a gente e eles falam assim: minha empresa não tem estratégia, não existe RH estratégico, porque nem estratégia a minha empresa tem. Mas, na verdade, toda empresa tem uma estratégia e cabe a nós, como profissionais, perceber o momento que cada empresa está vivendo e como nos posicionar nessa organização. Entender e fazer uma gestão integrada, O RH estratégico é aquele RH que faz a gestão integrada. Ele integra os objetivos do RH com os objetivos da organização. Ele faz um alinhamento dessa visão sistêmica que a empresa tem, dos demais setores, com os demais gestores, com os colaboradores. O RH estratégico é aquele que entende o posicionamento da sua empresa, Qual é a missão dessa empresa, onde que ela quer chegar, o propósito, os valores que estão interagindo nessa organização, a cultura organizacional que flui ali, em que momento a gente vai atuar, perceber que muitas vezes esse próprio gestor, esse CEO também está precisando de uma ajuda e de um entendimento para poder posicionar um RH estratégico na sua organização. Então, essa tomada de decisão, essa participação, esse alinhamento dos objetivos das pessoas com os objetivos organizacionais. Eu acredito que esse é o principal papel, de um RH estratégico. A gente poderia dizer que ele sai daquela área reativa ou daquela zona de reação para uma prospecção, para ser mais protagonista, para ir ao encontro das ações e das situações. Ele sai da caixinha
do quadradinho dele e ele vem atuar de uma maneira mais flexível na empresa. A gente conversou outro dia numa live, professor, e eu citei o David Urich lá no Campeões de RH, e eu vou citar ele novamente aqui. Ele sai dessa caixinha assim, porque ele deixa de ser aquele que cuida de trâmite administrativo, que cuida de relações de trabalho, que tem aquele perfil organizado, detalhista, burocrático, aquela pessoa, né, que cuida da folha de pagamento e que gera muito custo, que fala muito em custo, e ele passa para um novo alinhamento, né? Ele passa a ser um ouvidor das pessoas, ele passa a ser um agente de mudança, a entender as estratégias da organização, onde a organização precisa chegar. Ele começa a contratar resultados com esses gerentes, ele começa a traçar mapas estratégicos em todas as áreas da organização, e aí ele parte para aumentar e melhorar o desempenho das pessoas, aumentar e melhorar o desempenho organizacional. Ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar uma visão mais holística, né, do negócio, ele vai incrementar os indicadores organizacionais com um perfil muito mais voltado para projetos, para proatividade, para agilidade. A gente fala hoje a gente está falando da gestão ágil. Então, esse novo RH, essa nova estratégia que está conectada a todas as outras áreas da organização e que, ao mesmo tempo, traz a tecnologia, a inovação, trabalha com ERPs integrados dentro da sua gestão, otimiza cada vez mais os processos do RH. Há um tempo atrás, e ainda hoje a gente vê empresas que imprimem folha de pagamento, imprimem cartão ponto, as pessoas fazem fila para assinar esse tipo de documento, quando a gente sabe que hoje você pode mandar isso via remessa bancária, a pessoa pega lá na sua conta bancária, ou ela tem dentro de um portal. Então a gente precisa otimizar cada vez mais essa parte burocrática para virar o parceiro empresarial que esse gestor precisa, que esse CEO precisa. E aí a gente tem muito mais questões, né? A gente precisa treinar, desenvolver, capacitar, formar sucessores. Nós precisamos trabalhar o que nós chamamos da performance organizacional. Então, fazer uma gestão por resultado, onde nós precisamos chegar, o que nós precisamos entregar nesses processos, tanto do RH como cada gestor em sua área de atuação. Porque o RH ele vai atuar com o marketing, ele vai atuar com vendas, ele vai atuar com a produção, ele vai atuar com suprimentos, ele está junto com cada gestor nessa estratégia, porque são as pessoas que estão ali. Esse RH ele vai suprir a organização de processos, ele vai suprir a organização de programas que viabilizem a gestão das pessoas, para aumentar o desempenho dessas pessoas, para formar esses talentos e cada vez mais essa organização agregar valor para a sociedade. O RH é estratégico, então ele vai trazer aquele... muitas vezes a gente fala dentro de algumas áreas, inclusive no coach, né? Qual é o problema? Qual é o desafio? E aí a gente vai entregar qual é a solução. O RH estratégico ele vem trazer a solução, não reclamação, negação, falta de aceitação da própria estratégia, mas ele vai trazer o quê? Soluções que gerem benefícios para todos os envolvidos, para todas as áreas. Sensacional, Adriana. Suas colocações, eu acho que trazem um panorama, uma visão panorâmica, né? Um olhar bem abrangente sobre o que a proposta, inclusive, do nosso podcast, que é trazer exatamente esse pensamento, né, de como a gente pode pensar e se posicionar de forma estratégica na área de recursos humanos. Você comentou no início, brevemente, né, um pouco sobre a sua trajetória profissional, e acredito que ao longo da sua experiência de vida e profissional, você já se deparou com diferentes perfis de empresas, muitas delas
com um RH mais estruturado, talvez um RH ainda incipiente. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre como que funciona, pela sua vivência, né, esse RH estratégico. Você já teve a oportunidade de realmente avançar e implantar, enfim, tem algum case assim, que você poderia compartilhar com a gente, de uma situação que não estava tão ok, e com o trabalho, com a persistência, com a aplicação de toda dessa visão que você compartilhou aqui com a gente, você conseguiu chegar no status de melhoria, de entrega na área de RH? Sim, Luciano, sim. Olha, não só na área de RH, mas lembrando que o profissional de RH, quando ele faz essa gestão integrada com a empresa, ele não ganha só na área de RH, ele aprende a organização como um todo. Então, assim, eu tenho cases, nossa, eu tenho muitos cases, eu tenho cases, assim, de sucesso, eu tenho cases que em algum momento não foram sucesso, eu posso citar, assim, uma grande empresa, um grupo que eu trabalhei durante 8 anos, né, nessa organização, e nós começamos em 4, realmente com uma área de departamento pessoal, folha de pagamento, ponto, e um pouquinho de recrutamento e seleção. E no decorrer do tempo, nós fomos vivenciando a transformação da organização e ajudando nessa transformação, implantando, inclusive, a gestão dos processos. A gente começou a descascar cebola no RH, e cada vez que a gente descascava a cebola, ia saindo lágrima, assim, ó. O que a gente fazia que a gente não devia fazer, como a gente fazia que poderia ser feito de uma forma diferente. Então, assim, implantando gestão de processos, ferramentas de desenvolvimento, né? Treinamento e desenvolvimento tanto das lideranças como dos colaboradores. Essa empresa era um case fantástico, porque os líderes, eles tinham treinamento de comportamental e de processos, né? Competências comportamentais e competências voltadas para o processo. E tudo aquilo que o líder tinha, o colaborador dele também tinha. Era uma meta do RH, as horas homem treinamento, mas o desenvolvimento dessas pessoas para um alcance maior dos resultados dessa organização. Então, a gente fazia formação, implantou modelos de gestão de desempenho, de matrizes de habilidades. A gente conversava diretamente, Luciano, e era uma coisa assim de olho no olho. Liderança, a gestão de pessoas, mais como um business partner, né? Porque a gente acabou saindo do departamento pessoal e começou a fazer a consultoria dentro da própria empresa do grupo. E nesse momento que a gente estabeleceu esse diálogo, a gente, inclusive, levantou quais eram os valores da organização, quais eram os comportamentos observáveis que essa organização desejava para ela e para as pessoas que estavam atuando. Tem um profissional maravilhoso que é o Richard Barrett, que ele escreveu um livro, Libertando a Alma da Empresa. E a organização, ela se apropriou desse livro para trabalhar o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar mental e o bem-estar espiritual dessas pessoas. E nós começamos a perceber que a maneira como os valores, a integridade, o foco em resultados, a questão da ética, da transparência, do comprometimento, eles se transformaram em comportamentos observáveis. O que é ser comprometido? O que é ser ético? Mas não só para o colaborador. O que o colaborador esperava da empresa e o que a empresa esperava de mim como colaboradora. E parece que aquilo virou um contrato psicológico tremendo dentro da organização. E a gente pôde perceber que realmente o contexto do livro é real, que o bem-estar físico da pessoa se reflete no lucro e no bem-estar da organização, na intangibilidade da marca que ela tem. A gente começou a perceber que o bem-estar emocional das pessoas estava ligado à capacidade dessa organização de dar feedback entre os colaboradores, entre as equipes, com os seus fornecedores, com os seus clientes, com a comunidade.
que o bem-estar mental das pessoas era a criatividade e a capacidade de participação nos projetos das pessoas. E o bem-estar espiritual nada mais era do que a coesão interna que estava existindo dentro daquela organização. Então, esse case foi fantástico, e depois veio a universidade corporativa, a escola dentro da empresa, a implantação do Lean Manufacturing, da melhoria contínua. Foi um case tremendo. Hoje essa empresa é uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil, pela Exame. Ela é top mesmo, e porque ela foi buscando isso no decorrer da sua trajetória organizacional e capacitando e desenvolvendo as pessoas. Já passei momentos tristes em uma organização também, onde teve uma crise aí em 2011, 2012, que a gente matava os pintinhos, quebrava os ovinhos, porque não tinha nem como dar comida para os frangos. Vocês lembram lá, né? Da época que o Brasil exportava milho para os Estados Unidos, e aqui o negócio era crítico. Principalmente quem viveu essa época sabe de ter que demitir 200, 300 pessoas de uma organização de uma vez só. Fazer acordos com o sindicato, pagar rescisões, a perder de vista quando a organização estava se recuperando. Então, assim, como ser estratégico nessas horas, né, Luciano? Entendendo todo esse posicionamento que quando você está bem, mas quando você também não está bem e precisa dar um passo difícil, mas que de repente vai projetar para um futuro que a organização também vai se recuperar, e a gente pode perceber isso com pessoas competentes, com profissionais de RH, com atitude para motivar as pessoas, para encorajar e para mostrar o cenário, para que elas percebam o que é isso, né? Esse case que você comentou é um case de verdadeira transformação organizacional, né? Como a gente estuda, como a gente vê, o verdadeiro desenvolvimento organizacional, né? Que se você vê a empresa com uma realidade, e depois de um certo tempo, uma outra empresa, uma outra cultura dentro ali da convivência das pessoas, né? Isso mesmo, Luciano, isso mesmo. Faz toda a diferença, sim. É claro que o CEO, o diretor, ele precisa dar também, né, ele precisa mostrar essa confiança, e também precisa trazer a área de gestão de pessoas, de gestão humana, de gestão de gente, capital intelectual. O próprio Chiavenato, né, tem um vídeo dele rodando aí nas mídias que pessoas não são recursos, né, mas isso começou há muito tempo. Isso é uma discussão antiga, né? É uma discussão antiga. E essa empresa entender, né, que realmente são as pessoas que fazem a diferença. Eu acho que independente da nomenclatura, se é recursos humanos, se é gestão de talento, se é gestão de pessoas, a nomenclatura é só a plaquinha, né? Acho que a forma e como você faz, o entendimento que se tem, que é o verdadeiro diferencial aí de ter um RH como recurso, ou de ter um RH apenas como uma nomenclatura e você ter realmente uma gestão de talentos e de competências, né? Uhum. Luciana, a gente também não pode esquecer, né, dos processos de RH. Quando a gente fala de relações do trabalho, por exemplo, a gente precisa ter o RH como um especialista administrativo, sim. A gente precisa daquela pessoa que, nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, né, o Brasil hoje, o mundo, essa pessoa que entende de legislação, essa pessoa que sabe o que vai fazer, que está situada na estratégia, na melhor interação para a empresa, para reduzir custo, para tratar as pessoas de uma forma, né, que as pessoas sintam o menos possível esse impacto do que está acontecendo na pandemia, por exemplo. A gente precisa de pessoas que entendam e conheçam de remuneração estratégica, de benefícios, de como fazer isso, né? Qual é o objetivo do recrutamento e seleção, do treinamento e desenvolvimento, da gestão de carreira, da responsabilidade social, do endomarketing, de uma boa comunicação na empresa. Então, o que é esse processo? Quais são as ferramentas que nós temos para trabalhar no nosso dia a dia como RH estratégico? Eu não posso dizer, lá na minha empresa tem treinamento, mas tem treinamento como?
Eu faço treinamento é interno, é externo, eu tenho uma medição desse treinamento, eu faço um diagnóstico de necessidades e, ao mesmo tempo, eu avalio a eficácia desses treinamentos, realmente tem um resultado isso tudo que nós estamos implantando. Então, a gente precisa realmente saber o que é esse processo de RH, que ferramentas nós vamos utilizar, quais atividades estão envolvidas, contratar resultados com os profissionais que estão trabalhando ali na nossa área. Se é alguém que cuida de folha, se é alguém que cuida de treinamento e desenvolvimento, de recrutamento e seleção, quais são os indicadores dessas áreas? O que cada uma precisa me entregar? Preciso contratar uma pessoa e essa pessoa, o líder abriu uma vaga, eu fecho a vaga 40 dias depois? Como assim? Que indicador é esse, né? Que indicador é esse, né? Eu preciso aumentar o desempenho das minhas equipes. Então, eu não tenho um programa de desempenho, um programa de matrizes de habilidades para ver quem está habilitado, quem é um multiplicador, quem é a pessoa que precisa de treinamento, qual é o desenho do cargo, quais são as atribuições, qual é o perfil, qual é a qualificação. A área de RH, ela precisa de um alinhamento total, porque todos os processos se encaixam, né? E esse profissional de RH, ele precisa ser muito especialista administrativo também, para entregar tudo isso que a empresa precisa, né, Luciano? Então, ele precisa, além de dominar muito bem e agir estrategicamente sobre a sua área de responsabilidade, né, que são os subsistemas aí de RH, precisa conhecer de negócio também, precisa estar conectado, né, ao negócio da empresa, o que a empresa faz, qual que é o mercado de atuação, qual que é o perfil de concorrência e um pouquinho de tudo aí, né? Então tem que ter realmente um preparo, não só técnico, mas também de negócio, bastante sólido. Isso, Luciano, e a gente está conversando aqui, né? O fator humano, ele é muito importante, mas o profissional de RH, ele precisa se profissionalizar cada vez mais. Ele precisa se capacitar, se qualificar. Essa questão da visão sistêmica da empresa, né, que você colocou, ser resiliente, muito resiliente, porque a gente passa por várias situações aí dentro das organizações, e mostrar isso para a pessoa, dar exemplo, ser empático. A gente falou também em ter senso de urgência e proatividade, né? Algumas atitudes que esse profissional precisa trazer. Isso tudo é muito importante. A gente sai de uma área de custo para ser uma área que gera para a organização valor, né? Que vai fazer disrupturas dentro da organização para ajudar esses gestores para atuar alinhado com todas as áreas da empresa e garantir realmente esse resultado, a competitividade dessa empresa, né? A competitividade dessa empresa. E acho que você dá até a deixa aqui para a gente avançar com a terceira pergunta que eu preparei para o nosso podcast, que é exatamente atrelado a esse assunto aqui, ó. Quais as vantagens para a empresa e para as pessoas quando o RH consegue ter esse perfil de atuação mais estratégico? Nossa, isso é muito bom, né, Luciano? Vamos colocar uma situação aqui, né? Uma pessoa que trabalha numa organização onde realmente a gente não tem programas voltados para a estratégia. O RH vai lá, na verdade, às vezes ele nem contrata, né? As pessoas vêm por indicação na empresa, né? Não tem muita oportunidade. Ele faz a folha de pagamento, entrega folha, entrega férias, não tem programas. Então, assim, um RH estratégico, ele vai trabalhar com os pilares que a Venato chama ainda esses processos de RH, né? Que desde fazer um bom recrutamento e seleção, trazer a pessoa certa, no lugar certo, aquela pessoa que vai ter a eficiência e a eficácia que o cargo precisa. Então, a importância para a empresa ter a pessoa que ela precisa, a importância para o profissional ser valorizado de acordo com as competências que esse profissional tem, né? Não gente passando a mão na cabeça, colocando ali dentro por indicação. Muitas vezes a gente vê uma desmotivação total em empresas de pessoas que não têm
não tem as competências necessárias para assumir aquele cargo, muitas vezes com remuneração muito superior a pessoas que têm muito maior entrega e muito maior performance. A gente vê também situações aí onde as pessoas a empresa não tem uma motivação de comunicação, né, de entrega, e o RH estratégico ele vai ser esse canal de mudança, de comunicação rápida, ágil, de instrumentalizar os gestores nas ferramentas de RH, porque a gente tem que pensar também aqui, eu acho que a gente não comentou, que o RH ele tem uma função de staff, embora ele seja estratégico, né? E quem faz a gestão das pessoas são os líderes, né? Quem faz a gestão são as lideranças, são os gerentes, são essas pessoas que estão ali na linha de frente e que o RH, implantando bons programas de remuneração, de benefícios, capacitando essa liderança para fazer um bom recrutamento e seleção junto, né? Tem empresas que o RH faz o recrutamento e seleção, gente, pelo amor de Deus, quem vai trabalhar... Toma a decisão pela contratação em nome do gestor, né? Que é um equívoco total, né? É um equívoco total. Quem precisa avaliar essas habilidades, quem precisa sentir essa empatia, essa conexão, é o líder que está ali na área. O RH faz um programa de integração maravilhoso no primeiro dia de trabalho, isso é ótimo. As pessoas ficam por dentro de tudo que acontece na empresa, seja na área de qualidade, de segurança, dos produtos da empresa, código de conduta, benefícios, rotinas. Vai lá para o líder no dia seguinte, não tem treinamento, não tem feedback, de repente fica jogado ali dentro, o líder não está preparado para treinar, desenvolver, dar feedback, acompanhar no dia a dia aquela pessoa para que ela entregue o melhor que ela precisa entregar para a organização, né? Faça a gestão, o líder vai fazer a gestão da carreira e da sucessão dessas pessoas. É ele, o líder, junto com o RH e as suas ferramentas, que vão preparar os sucessores nas áreas, né? E tem que ter muita coragem para dizer assim, eu preparei um sucessor para minha área. Eu sou um gerente e essa pessoa aqui eu estou formando, eu estou capacitando. Tantas organizações com tantos profissionais maravilhosos que muitas vezes estão buscando gente de fora, né? E não estão investindo nos programas. Remuneração, a gente muitas vezes vê pessoas, existem vários métodos para fazer um plano de cargos e salários, de remuneração variável, e muitas vezes o RH não está preparado para isso, aí a gente vê uma discrepância, uma falta de equidade dentro da empresa, né? Profissionais desmotivados, reclamando, profissional que não faz a gestão de clima organizacional, a pesquisa, planos de ação, interação com líderes, interação com pessoas. Vamos melhorar, vamos buscar melhoria sempre. E quem vai fazer isso através de processos e de comportamentos é o ser humano. Então, qual é o nosso papel de staff? Qual é o nosso papel de especialista administrativo, de ouvidor das pessoas, de agente de mudança e, acima de tudo, de parceiro empresarial, né? Que está atuando diretamente na estratégia. Luciano. Sensacional, Adriana. Excelente as colocações, as considerações. A gente vai se aproximando aqui do final do nosso podcast e já quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco, compartilhando sua experiência e seu ponto de vista também tão bacana, tão enriquecedor para os nossos alunos. Muito obrigado, Adriana, por dividir a sua experiência, né, e toda essa bagagem aqui com a gente. Luciano, eu que agradeço também, né, aos nossos alunos, aos ouvintes do podcast. Eu até quero terminar com uma frase que norteou a minha vida toda como profissional de RH, e a frase ela diz o seguinte, o futuro não é um lugar para onde nós estamos indo, mas é um lugar que nós estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino.
que a gente consiga realmente colocar em prática tudo que as nossas universidades trazem para a gente, que a gente seja profissionais de ação, né, Luciano? É o que a gente está aprendendo aqui na universidade que coloca em prática no nosso dia a dia. E aí nós vamos fazer sim a diferença e construir um futuro melhor para a gente e para as empresas. Adriana, vou abusar de você e vou pedir aqui uma última contribuição. Quais dicas que você deixa aqui para os nossos ouvintes, para os nossos alunos? Aquela dica de quem já trilhou uma carreira, está trilhando uma carreira, já tem história para contar. Ai. Olha, Luciano, a dica que eu dou para os nossos alunos, para quem já está trilhando, né? Eu já estou trilhando mesmo, hein, gente? Mais 5 anos aí eu estou me aposentando, até com a nova reforma trabalhista. E eu diria, gente, que a gente não está terminado e a gente não está pronto, né? E nós podemos a vida toda buscar conhecimento, buscar interação, buscar compartilhar, se integrar com as pessoas, se incluir, dar importância para as pessoas que estão à nossa volta. O Will Schultz, eu tenho que citar, eu adoro citar porque eu sou professora, né? Eu tenho um autor que é o Will Schultz, que ele fala de 3 pontos fundamentais na nossa vida. Ele fala da inclusão, do controle e do afeto. Quando ele fala de inclusão, que nós precisamos incluir as pessoas, eu estou falando agora para eu estou falando para a pessoa e para o profissional e para o estudante. Quando nós incluímos as pessoas, nós damos importância para as pessoas. É fundamental dar importância para as pessoas, né? Ele fala de controle, e ele fala de controle no sentido da gente controlar a nossa própria vida, as nossas próprias competências, mas também não exercer um controle muito grande sobre os outros, sobre as coisas, ou até uma autoexigência sobre nós mesmos. Porque quando nós falamos de controle, nós falamos de competência. Então nós precisamos dar importância para as pessoas, entender que cada pessoa tem a sua competência, que pode desenvolver as suas competências. E falar de afeto é falar de verdade, de abertura, de comunicação, de estar junto, né? E a gente costuma dizer que as empresas que conseguirem dar importância para as pessoas, valorizarem as competências e fazerem essa união, né? Essa sinergia, com certeza são as empresas que vão ter mais sucesso, com pessoas mais engajadas e mais felizes. E foi assim que eu me senti em muitos ambientes, em muitas organizações da minha vida. Que bacana. Adriana, só tenho a agradecer. Belas palavras, excelente experiência, assim, contribuição aqui com os nossos alunos. Então, meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua história aqui compartilhada com a gente. E eu espero ter outras oportunidades para a gente conversar mais. Com certeza. Então, um grande abraço para todos e a gente se encontra aí no futuro podcast. Que legal. Pessoal, fechamos aqui o nosso podcast. Agradeço a você que nos ouviu, agradeço a Adriana que contribuiu aqui com a gente. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.